Nossas Bíblias em nossas mãos, nesta manhã especial de domingo, ceia do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus, que é o nosso pão, é o nosso alimento, é a nossa bússola, é a regra maior do cristão, é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Aqueles que já encontraram, me dê um sinal. Amém? Capítulo 4, verso 6. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Amém? Pai Santo, fala conosco esta manhã, derrama a tua luz, derrama a tua graça sobre nós, para que nós possamos de fato fazer valer a pena a tua presença em nosso meio nesta manhã. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, uma das mais belas produções cinematográficas já criadas pelo homem foi produzida por Mel Gibson. Aquele filme que o ator principal era o Tom Hanks, nomeado o filme Resgate do Soldado Ryan, onde falava do ataque à Normandia e um soldado esteve ali preso nas trincheiras inimigas. E esse filme é baseado numa história de uma família que enviou 4 filhos à guerra, e 3 morreram, e o 4º estava prestes a morrer, que era o Ryan. Então o governo americano enviou uma missão especial daqueles soldados para resgatarem o soldado Ryan. E o filme é sobre isso, e mostra como heroicamente aqueles soldados americanos conseguiram resgatar Ryan, porém com muitas percas. E o principal ator, que é o Tom Hanks, ele está baleado, morrendo, e Ryan chega perto dele e ele abraça o Ryan morrendo e diz: Ryan, nós viemos aqui para lhe livrar e lhe livramos, mas eu tenho uma coisa a lhe pedir. Ryan, faça valer a pena o sacrifício que fizemos por você. Viva de uma maneira que faça valer a pena o sacrifício que nós fizemos por você. E o filme começa e termina Ryan no túmulo desse soldado, chorando, já velhinho, com a família, com os netos, e ele chorando, dizendo: eu fiz valer a pena. Minha esposa, eu fiz valer a pena. Minhas filhas, eu fiz valer a pena o sacrifício desse homem. Meus netos, e os netos consolando, e os filhos: sim, pai, você viveu de uma tal maneira que fez valer a pena o sacrifício desses homens. Uma história parecida com essa, porém verdadeira, aconteceu há mais de 2000 anos passados. Um Deus amoroso enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar da maldição da lei e nos arrancar das trincheiras do império das trevas, e por meio da sua morte e do seu sacrifício, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Um Deus que entrega seu Filho para morrer, o envia para nos resgatar, para nos levar a uma vida perfeita. Nessa manhã eu só quero lhe fazer uma pergunta. Você tem feito valer a pena o que Jesus fez por você? Você tem feito valer a pena o sacrifício de Jesus por você na cruz? Você tem vivido de uma tal maneira que o que Jesus fez por você dignifica, alegra, satisfaz o coração de Deus quando Ele olha para a maneira como você vive? Você pode dizer, olhando hoje pela fé para a cruz de Jesus, dizendo: olha, Senhor, eu estou vivendo de uma tal maneira que fez valer a pena cada gota de sangue derramada, cada sofrimento, cada dor, cada humilhação, cada angústia que o Senhor sofreu na cruz. Eu estou procurando viver minha vida de tal maneira que o Senhor se alegre, porque eu estou fazendo valer a pena o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Refletindo antes da ceia, você tem vivido assim? Você tem coração para estar como aqueles Ryan esteve ao pé do túmulo de um soldado, chorando, emocionado, dizendo: eu fiz valer a pena? Será que você pode hoje se apresentar diante do trono de Deus, não de uma sepultura ocupada ou de uma cruz ocupada? Ele não está mais na cruz nem na sepultura, mas Ele está vivo, e você tem coração, sinceridade, paixão, emoção para chegar diante dele e dizer: eu estou vivendo de uma maneira que está fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo. Você pode dizer isso, será? Meus irmãos, se tem um homem que podia dizer isso, esse homem é o apóstolo Paulo. Paulo é um homem, irmãos, que pode-se dizer que ele fez valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Paulo viveu o evangelho até o tutano. Ele abriu mão de todos os seus privilégios. Ele abriu mão da vida religiosa que ele levava quanto ao judaísmo, na seita mais preeminente dos judeus, que eram os fariseus. Paulo abriu mão de todo o sucesso, de toda a carreira de grandeza e de política, de influência que ele tinha dentro do judaísmo, para abraçar naquela época um segmento que era considerado a ralé, coisa de gentinha, de gente desprezível, de gente rechaçada, desacreditada, cheia de estigmas. E Paulo abraça o evangelho e chega a um momento em que ele diz: olha, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, e eu vivo para Ele agora na carne, e vivo para a esperança do Filho de Deus. E eu me esqueci das coisas que era para trás ficaram, as grandezas, os títulos, eu considero como esterco, porque eu quero ganhar a Cristo, eu quero viver para Cristo, a minha vida é expressar Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fez valer a pena. Um homem, irmãos, que foi rejeitado em Jerusalém, chamado de tagarela em Atenas, perseguido em Derbe, escorraçado com chicotes em Filipos, um homem que foi levantado contra ele montins em Éfeso, um homem que sofreu naufrágios 3, um homem que esteve entre falsos irmãos, que escapou da boca de leões, um homem que escapou de mordidas de víboras, e termina a sua trajetória na terra fazendo declarações de campeão: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Viveu uma vida que fez valer a pena o sacrifício de Cristo. A minha pergunta é: você quer fazer valer a pena o que Jesus fez por você? Amém? De verdade? Mesmo hoje de manhã? Você quer fazer valer a pena o que Jesus fez por você? Em primeiro lugar, se você quiser fazer valer a pena o que Jesus fez por você, a primeira revelação do texto é a seguinte: faça da sua vida o culto. Você pode dizer comigo: eu preciso fazer da minha vida o culto. Ele diz isso: olha, eu já estou sendo oferecido. Aí ele usa a vida dele para descrever um culto.
Ele diz: eu estou sendo como aspersão de sacrifício. Eu já estou sendo oferecido por holocausto. Eu estou sendo oferecido por aspersão. Porque Paulo estava preso, prestes a ser morto. Mas ele está dizendo: olha, a minha morte, a minha vida, quer vivendo, quer morrendo, quer sendo honrado, quer sendo humilhado, quer tendo, quer não tendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E isso já está sendo oferecido a Deus por aspersão de sacrifício. Nós estamos vivendo crentes do culto, mas que não são culto. Pergunte para o seu irmão: que horas o culto começou para você hoje? Aí você diz: bom, o culto começou às 9h45, 10 horas por aí. Se você for religioso, começou essa hora. Mas o culto começa na hora que você abre os olhos. O culto começa quando você levanta da cama, ali começou o culto. Isso aqui é um encontro para celebrar o culto que a gente teve durante o mês. E que culto você teve durante este mês? Quais foram suas prioridades? Quais foram as suas buscas mentais? Quais foram os anseios maiores da sua alma? Porque ou o culto é você, ou isso aqui não significa nada. O culto é a vida. O culto é você. E que tipo de aroma sua vida tem exalado para Deus? Que tipo de cheiro sua vida tem exalado para o Senhor? Porque ele disse: minha vida já está sendo oferecida por libação, por aspersão de sacrifício. A vida de Paulo é que é o culto. O culto é como você anda na rua. É quem você é dentro do quarto quando ninguém está vendo. O culto é quem é você quando está sozinho diante de um computador. O culto é quem é você no trabalho, na empresa, na padaria, na rua, dentro do carro, no trânsito, nos momentos secretos da sua vida, quando ninguém está lhe vendo. Ali é que vai dizer se você está oferecendo um culto verdadeiro, genuíno a Deus, o nosso Pai. Paulo está dizendo: eu estou na cadeia e preso aqui, escorraçado. Eu sei que eu vou morrer. Paulo sabia que iria morrer, mas Paulo não permitiu que a preeminência da morte, a chegada da morte, viesse roubar dele significados para Deus. Se eu estou preso, glória a Deus. Se eu estou solto, glória a Deus. Se está dando certo, glória a Deus. Se está dando errado, glória a Deus. Em tudo eu vou jogar o aroma de Cristo. Eu vou jogar o perfume da minha vida de sacrifício e de entrega a Deus. Lógico que eu não estou falando de sacrifício quanto ao que diz respeito a oferecer a Deus bodes, touros e ovelhas e cabritos, mas sacrifícios da minha lida comigo mesmo, sacrifícios onde eu sacrifico o meu ego, eu sacrifico o meu eu sacrifico as minhas paixões infames que guerreiam nos meus membros e fazem confusão contra a minha alma. Eu estou todos os dias matando o velho honorato, a velha natureza, as velhas paixões, e eu pego elas, as sufoco e ofereço, e Deus as recebe, porque a minha vida é um culto. Seja dentro de uma praia tomando banho, seja dentro de uma piscina, seja comendo uma picanha gorda, seja chorando a enfermidade de um filho, tudo tem que ser feito um culto. Por isso que em Tessalonicenses, capítulo de número 5, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ei, oferece a Deus um sacrifício de louvor. Eu estou cansadinho, se esbagace, mas adore a Deus. Eu estou arrebentado, se arrebente mais ainda. Faça da sua dor um momento de sacrifício a Deus e culto na vida.
A gente não dá de manhã o mesmo que a gente dá de noite. Porque de noite está lotado de gente. Porque a gente acha que tem diferença de um culto para outro e não tem diferença nenhuma. A diferença é você. Tem gente que fica no culto, eu estou sentindo um peso. O peso é você. O peso é você. Gente que está agora vendo programa de auditório. Gente que está agora jogando videogame, vendo jogo de futebol e quer chegar de noite, quer que o Espírito de Deus se mova. Como é que se move, meu amigo? Pastor, por que é que eu fico com sono no culto? Porque ou é cansaço de trabalho, ou é porque você está passando a sua semana vendo besteira, pensando em besteira. O culto tem que começar antes. O resultado desta prisão de Paulo é que esta dor que ele passou na cadeia resultou em muitas cartas. Quase a metade do Novo Testamento é fruto de prisões. E Paulo diz, olha, eu não sou preso de Nero, eu não sou preso do império. Quem me botou nessa cadeia foi Deus, eu sou prisioneiro do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quando você vai ver Jesus Cristo encarnando, você vai ver o que João diz, o verbo se fez carne. Isso é significativo, a palavra virou gente. De tal maneira que quando eu falo da palavra, eu estou falando de uma pessoa. Jesus é a palavra de Deus. Se a palavra encarnou, é necessário que também a palavra vire minha vida. Jesus não é um teologismo, Jesus não é uma expressão filosofal, uma ideologia mental. Jesus é um jeito de viver, que eu imito, que eu ando como ele andou, que eu procuro seguir suas pegadas, como diziam os rabinos, ande de tal modo perto do seu mestre, que você se encha da poeira dos pés dele. Ou seja, o discípulo ficava atrás do mestre, o mestre ia na frente e ele não saía de perto. E no final do dia, o mestre, de tanto andar e de tanto ele seguir o mestre de perto, a poeira dos pés do mestre tinha enchido ele de poeira. Paulo é um homem que está andando atrás de Cristo e ele está cheio desta poeira santa dos pés do rabino da Galileia, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e quer que sua vida faça valer a pena. O que ele fez por você, de tal maneira que possa se dizer de você o que se diz dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, quando em um dos versículos diz assim: homens dos quais Deus diz, deles não tenho vergonha. Tem esse versículo em Hebreus 11, eu não lembro o versículo, mas diz assim: homens dos quais Deus diz, deles eu não tenho vergonha. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, mas talvez ele se envergonhasse hoje dos evangélicos, que estão transformando o culto em show, a pregação em coach, que estão trocando o evangelho por autoajuda, por psicologias, filosofias, sociologia barata, que estão transformando o cristianismo num empreendimento empresarial. Se esqueceram que a vida tem que ser um culto. Por exemplo, tem gente que diz assim: olha, eu tenho a minha vida material, eu tenho a minha vida financeira, eu tenho a minha vida emocional, eu tenho a minha vida familiar, a minha vida empresarial, e eu tenho a minha vida religiosa, espiritual. Então cada coisa fica a parte do bolo em cada coisa, e eu não procuro misturar não. Afinal de contas, negócios e religião não se misturam. Negócios e fé não se misturam. Está errado.
Está errado. Para o cristão tudo é espiritual. Ele tem que cultuar a Deus em tudo. No negócio, na troca, na venda, na compra. Em tudo, a vida é o culto. Quando Paulo vai falar dos crentes de Corinto, ele diz: olha, vocês são cartas andantes. Porque os crentes estavam pedindo cartas de recomendação. Ele diz: não, vocês não precisam de carta. A carta é vocês. Escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito de Deus em vosso homem interior. Vocês são a carta. Eu lembro da Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse: talvez nós sejamos o único evangelho capaz de ser lido. O que as pessoas leem do Evangelho quando olham para você, o que é que elas podem ver do Evangelho? E a minha pergunta talvez seja assustadora: diante deste mundo terrível, o que sobrou do Evangelho ainda em você? O que foi que sobrou do Evangelho ainda dentro de você? Ou você quer dizer que você está inteiro? Não estamos inteiros, irmãos. Viemos muitas vezes para a igreja por sacrifício, sem prazer, sem alegria. Eu não estou generalizando. Mas se alegrar, porque a vida dele está prestes a rolar na espada. E dizer: vai ser um culto lindo. Segunda coisa, você quer que sua vida faça valer a pena? Encare sua chamada como um chamado à guerra. Você pode dizer comigo: o meu chamado é um chamado à guerra. A gente pensa em cristianismo como tapetes aveludados, tapinhas das costas, portas abertas. Entra, filho do rei. Pelo amor de Deus, o homem mais santo que já viveu, quando foi nascer, não tinha onde nascer porque as casas estavam lotadas. Ele nasceu numa estribaria, num buraco esculpido nas pedras, no meio dos irracionais. Quando ele cresceu, foi rejeitado pela sua própria família, que se escandalizava nele. Quando entrou dentro do templo, o chamaram de louco e que passava mal. Quando ele foi para o templo, quiseram crucificá-lo, morreu diante de 2 ladrões, foi sepultado como ninguém, como um indigente. Irmão, se o mundo tratou assim o melhor de todos os homens, por que tu esperas ser bem tratado, cristão? Jesus disse: se vocês me servirem de verdade, piamente, o mundo vos odiará, porque o mundo me odeia. Que evangelho é esse que o mundo está gostando da gente? Que evangelho é esse que os governadores, os incrédulos estão lá: oh, maravilha! Se Jesus pregasse o que os pregadores estão pregando hoje, ele jamais seria crucificado. Nós queremos um envolvimento com o evangelho bastante, até para sermos próximos e aceitos, mas não para sermos perseguidos. Mas Paulo diz: gente, o evangelho para mim é combate, é peleja, é luta. Eu costumo dizer que uma coisa morta segue a correnteza. Uma coisa morta vai levada pela correnteza. Somente uma coisa viva pode querer enfrentá-la contra.
Um cristão morto, ele vai na correnteza do mundo, ele segue todo o vento de doutrina, ele segue toda a invencionice, ele segue todo o sentimento mundano, ele segue toda a imposição social a respeito do que os homens consideram importante ter para serem felizes, e eles correm atrás daquilo que os senhores da pirâmide social ditam para eles: queira esse carro, queira essa roupa, queira ter isso, você tem que ter isso, igual disse aquele criador do Alto da Compadecida, que era, como era o nome dele? Ariano Suassuna, que foi para um jantar e a mulher só falava da Disney. Disney para lá, Disney para cá e Disney para lá, porque meus filhos vão para Disney. E ela disse: estou chocada, estou pensando em tirar meu filho do colégio. E ele perguntou: por que, minha senhora? Porque o professor dele não foi na Disney, a diretora dele não foi na Disney. E ele achou graça e disse: essa mulher considera o nível das pessoas só por quem foi na Disney e quem não foi. Eu vou já dizer que fui também. Tem gente que só considera se você é feliz se você tiver aquilo que elas consideram importante ter para ser feliz. Elas não imaginam que se é possível ser feliz não tendo aquilo que elas lutam, se matam, dão a vida para ter. E aí o que Paulo está dizendo é: todo mundo está em um combate. O problema é que tem gente que escolheu o combate e tem gente que escolheu outro combate. Você está combatendo o quê? Tem gente que combate. Eu combato, está combatendo para ganhar na vida, para ser alguém na vida. Beleza? Nós temos que sobreviver, temos que trabalhar, temos que querer o melhor colégio para os nossos filhos, temos que querer um bom salário. Sim. Mas tem gente que não combate do mesmo nível que combate por ter as coisas. Ele não combate por ter Jesus, ter mais proximidade, ter mais intimidade com Deus. Será que você luta por o batismo com o Espírito Santo como luta por um casamento, para ter um noivo, para ganhar um emprego, para ganhar... Será? O que Paulo está dizendo é: a vida cristã, para se manter viva, tem que ter combate. Vocês pensam que eu não tenho combates, irmãos, todos os dias? Todo mundo pode dormir aqui, não vir para o culto, ficar em casa chupando o dedo, assistindo, mas eu tenho que estar aqui. Todo mundo aqui pode desanimar. Se eu desanimar, a igreja se acaba. Que a igreja é o reflexo do pastor. E para me manter essa chama acesa, 3 anos já passando aqui, sem deixar o óleo baixar, sem bater motor, bater catolé, negar fogo. Tem que ter combate, minha gente. E eu tinha capacidades mais do que de sobra para fazer combates outros e ser campeão, estar com cinturões dos pesos pesados de muitas áreas da vida. Mas Deus me deu sabedoria para saber escolher o combate certo. Tem uns que estão combatendo no judô, outros no jiu-jitsu, outros estão combatendo no karatê, uns estão combatendo no luta livre, outros estão combatendo no sumô. Cada um escolhe o combate que quer ter na vida. Porque na vida nada se ganha sem ter combate. Quem abre uma empresa tem que combater, quem tem um negócio tem que combater. Quem quer que queira ganhar alguma coisa na vida tem combate. Paulo, todavia, não desprezando aos demais, diz: eu, porém, combati o bom combate. Eu escolhi combater na minha vida um combate que vale a pena. Um combate cujos ganhos e experiências transcendem as leis horizontais. Eu combato um combate cuja essência não é terrena, não é deste mundo. E é por isso que o mundo não entende. Porque quem combate, o combate que Paulo combate, canta na tribulação, celebra na desilusão, canta hino de louvores na prisão, faz orações em momentos de perdição humana, mas permanece de pé, fazendo declarações de campeão, porque tem paz que excede todo entendimento. Eu não entendo como esse cara está aí. Igual aquele irmão que perdeu o seu filhinho esses dias, o Ramberson. E você chegar lá e ele está dando glória a Deus na ponta do caixão do filho.
O incrédulo diz: eu não entendo. Ele está drogado, é? Paz que excede. Ali ele está combatendo. Quando vem o desânimo e você diz: eu não vou desistir, você está combatendo. Quando vem a frieza espiritual e as tentações batem a porta e você diz: Jesus, eu te amo. Quando as lutas te sufocam e querem te enforcar, e você ainda assim começa a cantar, isso aí é um combate extraordinário. Quando você mantém-se aceso, quando você diz não ao pecado, quando você vence as tentações mundanas, quando tudo ao seu redor está distante, frio e indiferente, e você mantém-se como uma árvore frondosa alimentando a muitos, aí está dito: esse é um guerreiro de Jeová, essa é uma guerreira de Deus. Mulherzinhas aqui mesmo com câncer, que tiveram câncer, mas aqui louvando a Deus. Outros que tiveram percas terríveis, mas não perderam a fé, porque estão combatendo o bom combate da fé, para guardar a fé. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o maior bem que você possui é a sua fé. Guerreie pela fé. Lute pela fé. Não deixem que tire de você a fé. Como diz aquela canção: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu foi nada. Porque a fé vê o invisível, recebe o incrível, vê o extraordinário. A fé move montanhas. Aleluia! Escute, tudo que o mundo puder fazer contra você para tirar a fé, ele vai fazer. Tudo que ele puder dar a você para você esquecer a fé, ele vai dar. E você vai ter que saber a hora de se defender e contra-atacar. E hoje de manhã a palavra de Deus que me remonta agora à mente é: resistir ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. Eu creio contra todos os reveses, mas eu estou lutando, e eu combati o bom combate. Não entre em combates bobos. Não entre em combates bestas. Que tem de crente quebrando a cara porque está entrando em combate bobo. Um vizinho provoca e tu entra no combate. Um familiar é contra ti, tu se atribula e entra no combate. Alguém faz uma provocação no trabalho e tu entra na guerra. Não faz isso não. Combate contra as coisas certas. Paulo, sabendo disso, disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque vocês não têm que guerrear contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra seres espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, se é assim, tomem toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, peguem o cinto, coloquem aí, irmãos, as sandálias da preparação do evangelho da paz, tenham o escudo da fé, a espada do Espírito, pela qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, e depois de tudo isso, ficardes de pé. Quer ter uma vida que faz valer a pena? Faça da sua vida o culto. Diga para o seu irmão: eu sou um culto a Deus. Diga: meu corpo
é templo do Espírito Santo. Eu sou um culto. Você que diz, pastor, eu estou cansado e não era para estar aqui. Mas eu estou aqui por um sacrifício a Deus. Eu estou com problema em casa, pastor, mas eu vim aqui hoje, mesmo assim. Isso é um sacrifício. É um culto. Combata. Ou o cristão está em guerra ou ele está morto. Nós estamos no país do inimigo. Você não é querido neste mundo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas em terceiro lugar, você quer que sua vida valha a pena diante de Deus? Tenha dentro de você visão da eternidade. Escute, viva na perspectiva da eternidade. Os cristãos estão vivendo tão apegados dessa terra que já estão confundindo a sua pátria celeste com esta pátria aqui. Não se fala mais, não se pensa mais em partir. Eu não sei se é estranho o que acontece comigo, mas toda noite eu penso em morrer. Pastor, o senhor está deprimido? Mas lógico que não. Nem um pouco deprimido. Como disse a Malu, eu admiro o meu pastor, porque ele é gordo e é feliz. Ela está aí, tá? Como se ser gordo tem que ser infeliz. Mas, gente, vai chegando uma hora que o evangelho vai ficando tão claro, que você vai pegando tanto das essências de lá, que você vive conflitos entre saber se fica ou se vai. Paulo disse, olha, eu não sei se melhor é ir ou se é ficar, mas para mim ir é muito melhor. Mas pensando bem, por causa dos irmãos que ficam, eu penso em ficar um pouco mais na carne para ajudar os irmãos. Mas hoje, irmãos, os cristãos são tudo amedrontados com medo da morte. Gente que tem pavor de céu, de eternidade. A maioria das pessoas que eu pergunto se crê no céu, elas dizem que crê, mas nenhuma está com pressa. Aí Paulo diz, olha, mas desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E ele diz, olha, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz vai me dar. Ele está dizendo isso porque ele está sendo injustiçado. Ele está sendo injustiçado pelo Império Romano. Ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Nero tocou fogo em Roma e ficou ouvindo um violino enquanto Roma pegava fogo. Roma tinha 14 bairros. Dos 14, 12 bairros se queimaram. E o fogo misteriosamente só não pegou em 2 bairros. E esses 2 bairros eram feitos de cristãos e de judeus. Só que como Paulo era a maior liderança da época, Nero, para não levar a culpa, pôs a culpa em Paulo. A primeira prisão de Paulo, ele saiu, pediu oração e tudo. Mas nessa aqui, Paulo sabe que a acusação é maior. Ele está sendo acusado de ser, sabe o quê? Um terrorista, um homem que tocou fogo em Roma. Paulo escreve essa carta aqui a Timóteo, para Timóteo não ter vergonha dele, porque Timóteo estava com vergonha de Paulo, porque quando falava em Paulo, Paulo é um assassino, é um doido, tocou fogo em Roma, não estavam mais nem querendo andar perto de Paulo, os cristãos. Timóteo, não tenha vergonha das minhas prisões, das minhas algemas.
Imagine aí, de repente chegou a notícia que o pastor Honorato provocou um incêndio dentro de Cascavel. A boca que beija é a mesma que atira, irmão. Olha esse pastor, eu sabia que aquele gordo era sem vergonha. Imagina aí o pastor acusado de matar, de tocar fogo e matar pessoas. Aí ele escreve a Timóteo: eu não estou tranquilo. Eu estou sendo acusado de algo que eu não cometi. Mas eu vou partir. O tempo da minha partida. Essa palavra que escute, partida, é uma palavra que se usa quando o navio vai sair. Está tirando a âncora para partir. E Paulo está dizendo: eu estou certo, que mesmo injustiçado aqui, a minha coroa está guardada. Aí ele diz: e quem vai me reconhecer não são as autoridades deste século, mas é o justo juiz. Ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Eu faço outra pergunta para terminar, fecha até a Bíblia. Tu ama a vinda de Jesus? Ou é uma coisa, tanto faz? Estamos vivendo, irmãos, num período gelado. Não confunda euforia com amor a Deus, não. Não confunda culto esquizofrênico com paixão por Deus, não. Agitação humana e zoada com fundamento e fé, não. Você ama a vinda de Jesus? Ou você precisa que Deus reanime seu coração? Porque o que você queria era chegar aqui e ouvir um pastorzão falando que Deus vai te dar vitória. Deus vai abrir a porta, mulher. Eis que eu te falo, eu vejo uma chave de ouro na tua mão. Eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem em pé. E Ele vai voltar. Ele vem nos buscar. Isso não é uma ilusão, a vinda de Jesus é uma realidade. Não deixe o diabo tirar isso do seu coração. A nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Se você viver assim, Deus vai olhar e dizer: valeu a pena. Ah, Paulo fez valer a pena, viveu para mim. O João fez valer a pena, viveu para mim. Eu não tenho vergonha deles. Não se envergonhe, nem muito menos envergonhe o teu Senhor. Viva de tal maneira que sua vida seja um sinal de que Jesus vive. Que quando o mundo olhar para você, veja Jesus em suas atitudes. Fique de pé. Não compreendo teus caminhos, mas te darei